vocês estão? Foram bem legais nossas lives ontem, né? Super legal. Também gostei bastante. Eu acho que deu pra gente aprender bastante, né? História, geografia, até mesmo em português e matemática. Foi a aula de segunda-feira. Bem, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que é fácil. É só ficar atento. Então, hoje nós vamos falar sobre as frases. Frases normais, frases nominais e frases verbais. Muito bem, vem comigo e prestem atenção. Frase, nós vamos lá na página 12. Frase, releia estes anúncios retirados do texto. Alimentos coloridos, seguros ou perigosos. Muito bem. Aí, nós vamos falar assim, ó. Deixa eu botar aqui de novo. Amarelo, verde, azul. Os corantes dão uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos. Muitos textos, ó, essa partezinha aqui que a gente leu. Muitos textos são formados por frases. Você acabou de ler duas frases. Então, aqui a gente tem amarelo, verde e azul. E aqui nós temos outra frase. Os corantes dão uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos. Muitos textos são formados por frases. Você acabou de ler duas frases que fazem parte do texto. Alimentos coloridos, seguros ou perigosos. Analise os exemplos dados. Pense e responda. O que fazem esses trechos serem considerados frases? Bem, para vocês responderem a essa pergunta, a gente vai ler o que está aqui nesse quadrinho. Frase é toda palavra ou conjunto de palavras que apresenta sentido completo no contexto em que está inserido. São enunciados que servem para estabelecer comunicação. Então, por exemplo, se eu falar assim, oi. Oi é uma frase? Não. Oi não é uma frase, né? Por quê? Porque ela não tem um complemento. Eu não estou complementando ela. Oi. Posso falar oi para o cachorro, para o carteiro, né? Posso falar oi para qualquer pessoa. Então, se eu falar assim, oi, como você está? Né? Então, aí eu já complementei a minha frase. Eu dei um sentido maior à minha frase, porque o oi é só um cumprimento, né? Então, eu estou cumprimentando alguém. Muito bem. As frases podem ser formadas por uma ou mais palavras. Observe. Olá, uma palavra. A festa estava animada. Mais de uma palavra, né? Então, eu fiz um complemento de uma única palavra, certo? Muito bem. Leia algumas informações importantes a respeito das frases. Uma frase ela pode ser escrita, né, no papel ou pode ser falada. As frases escritas sempre são iniciadas com letra maiúscula, né? Tia Débora está cansada de falar, galera, início de frase, letra maiúscula. As frases escritas sempre terminam com um ponto final, com um ponto de exclamação, com um ponto de interrogação ou com reticências. Aí depende do que nós vamos escrever, né? Depende do que nós vamos expressar. Se for uma pergunta, a gente termina com ponto de interrogação. Uma frase afirmativa ou uma frase negativa, ponto final. Uma frase exclamativa, onde a gente expressa um sentimento, um pensamento, aí a gente vai colocar o ponto de exclamação. E as reticências servem para dar continuidade a um pensamento, né? Então, a gente já viu isso várias vezes. Muito bem. Aí aqui a gente tem, ó, 3 frasezinhas que nós vamos pontuá-las corretamente, certo? Então, vocês peguem o lapisinho e a caneta para a gente fazer essa pontuação. A primeira, os textos de divulgação científica são interessantes. Qual o ponto que a gente vai usar? Você entendeu o que é uma frase? Qual ponto a gente vai usar? Que frase mais interessante!
né? Tudo é a entonação de como nós falamos, certo? A gente tem que compreender o que é que aquela pessoa que escreveu a frase está querendo dizer. Será que é uma pergunta? Será que é uma exposição do seu pensamento? Bem, a gente não sabe, então a gente tem que ler a frase e pontuá-la corretamente quando ela não estiver pontuada, certo? Isso lá na página 12, ok? Agora, nós vamos lá para a página 13, onde nós falaremos sobre a frase nominal e a frase verbal. O nome já diz frase verbal e frase nominal, certo? Frase nominal é aquela que não possui verbos e frase verbal é aquela que possui verbo. Lembrando que os verbos, eles indicam uma ação, né? Um estado, um fenômeno da natureza, certo? Então, a gente tem que prestar bem atenção. Lembrando que também os verbos, eles podem estar no passado, no presente ou no futuro, certo? Passado, algo que já aconteceu. Presente, algo que está acontecendo agora. E futuro, algo que ainda irá acontecer, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar às duas frases que abriram essa sessão. Primeira frase, amarelo, verde, azul. Aqui nós temos o quê? 3 características. Aqui eu tenho algum verbo? Não. Então, já que eu não tenho nenhum verbo aqui, essa minha frase, ela vai ser uma frase nominal, certo? Deixa eu ver se vai aumentar aqui. Vocês sabem que a tia Débora tem alguns problemas na hora de escrever aqui com esse textinho. Muito bem. E já quando a gente fala assim, os corantes dão uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos. Aqui eu tenho um verbo? Sim, aqui eu tenho um verbo, ó, o dão, certo? O dão é do verbo dar, só que ele está no plural, está no presente. Isso aí, estão no presente. Desculpa, gente. Então, ó, os corantes dão uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos. Então, o dão é um verbo, o verbo dar. Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, certo? Então, vamos lá, ó. Cada uma dessas frases apresenta uma particularidade. A frase 1 é formada apenas por adjetivos, ou seja, pelas características, né? Por nomes, amarelo, verde e azul. E já a frase 2, além do adjetivo, né? Já a frase 2, além do adjetivo, encantador e apetitosa, é formada por outras classes de palavras, como os substantivos, né? Corantes e alimentos, que é o que dá nome às coisas. O artigo, os e uma, certo? Que você já conhece. E a conjunção e a preposição, que ainda você vai estudar. E o verbo dão, um elemento extremamente importante. O centro de uma frase. Por que ele é o centro de uma frase? Porque ele está indicando o que é, né? Ele está dando um sentido àquela frase, né? Os corantes dão uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos, certo? Então, o dão é o que faz com que a gente compreenda que os corantes fazem os alimentos ficarem apetitosos, certo? Então, ó, de acordo com a construção das frases, elas podem ser uma frase nominal, quando não apresentam verbo, né? Amarelo, verde e azul, e uma frase verbal, quando apresenta os verbos. Os corantes dão uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos. Então, aqui, nós temos o jogo rápido. Ó, classifique os enunciados a seguir utilizando o código. 1, frase nominal. 2, frase verbal. Então, olha só, na letra A, eu tenho assim, que prato bonito.
Eu tenho algum verbo aqui? Tem alguma palavra aqui que indique uma ação, né? Que indique algum estado da natureza? Não. Eu tenho o que, o prato e o bonito. Então, aqui nós não temos um verbo. Aí na letra B está assim, a sobremesa estava bem saborosa. Então, se ela estava, foi algo que já passou, que a pessoa comeu, né? Que alguém comeu. Então, a sobremesa estava saborosa, certo? Então, aqui eu tenho, ó, o verbo estava. Só um minutinho. Eu tenho aqui o verbo estava. E esse verbo está o quê? No presente, no passado ou no futuro, gente? Se foi algo que já aconteceu. Muito bem. Letra C. Todos ficaram satisfeitos e felizes. Então, aqui, ó, todos ficaram satisfeitos e felizes. Então, eu tenho aqui, ó, o ficaram. O ficaram é verbo? Sim, porque é um estado, né? Um estado de espírito. As pessoas ficaram, né? Então, elas já estiveram felizes. E o ficaram também está o quê? No presente, no passado ou no futuro? Pensem aí. Letra D. Comida fresquinha, muito gostosa. Eu tenho algum verbo? Eu tenho algo que indica alguma ação aqui nessa frase? Eu não tenho. Na letra E eu tenho assim. Ana comprou muitos produtos naturais. Qual foi a ação? O que a Ana fez? Certo? Esse verbo, né? Que indica algo que ela fez. Está no presente, no passado ou no futuro? E na letra F, por último, eu tenho assim. Mas quanta gostosura! Eu tenho algum verbo aqui? Algo que indique uma ação? O que vocês acham? Aí aqui eu tenho no dicionário. Que tal relembrar como devemos procurar uma palavra no dicionário, né? Então, essa parte aqui a gente vai pular, porque a gente não está na sala de aula. E aqui é a sua vez. Vocês vão criar, vão pesquisar e vão falar sobre um artigo científico. No livro, está sendo solicitado que seja feito em dupla. Mas, infelizmente, não tem como a gente fazer em dupla, então vocês vão pesquisar sobre algum item, né, que tenha sido comprovadamente, cientificamente comprovado, e aí vocês vão falar, vão escrever sobre este item, sobre este assunto que vocês pesquisaram e que foi cientificamente comprovado. Joia, galerinha? Bem, nossa aulinha vai ficando por aqui. Vamos ter na plataforma atividadezinha relacionada às frases, tá? Então, entrem na plataforma e realizem a atividade que vai estar lá. Tá bom, galerinha? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Boa quarta-feira.